Começa agora mais uma edição do Câmara Notícia. Veja os destaques. Resolução tenta facilitar a localização de bicicletas roubadas. Agora é lei. Comércios vão ter que informar a quantidade das porções nos cardápios. Ministério Público pede a suspensão do fechamento da Fundação Casa. Unidades do SAMU nos distritos já atenderam pelo menos 1.500 ocorrências. E hoje é dia de giro ambiental. O Câmara Notícia está no ar. Uma resolução da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo tenta facilitar a localização e a identificação de bicicletas roubadas. Passear ou praticar atividades físicas desse jeito em Sousas ou Joaquim Egídio já é há muito tempo motivo de preocupação para os campineiros. Eu estava em domingo de manhã em Sousas, na Avenida 13 de Maio, e no começo da terra, por volta de uns 4 quilômetros já a partir de terra, três rapazes me abordaram no Uno, 2 portas, escuro e armados. Eles estavam armados, mais ou menos do meu tamanho, de boné e bermuda. Eles pediram a bicicleta e eu entreguei. Ele armado, depois pediu o celular, pediu as outras coisas, o óculos. E foi coisa assim, foi muito rápido, foi coisa de 30 segundos. Cenas e relatos como esse se tornaram comuns. Entre janeiro e maio de 2015 foram registrados 65 furtos ou roubos deste tipo em Campinas. No mesmo período de 2016, o número saltou para 79. A Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo anunciou no fim de agosto que o número do chassi presente nos quadros vai poder constar no boletim de ocorrência, igual o que já acontece com os aparelhos de celular. Essa resolução ela é de extrema importância porque ela tem como proposta reduzir o furto e roubos de bicicletas e possibilitar aí a eventual entrega, devolução desta bicicleta caso tenha sido localizada pela polícia. Atualmente, um site particular que serve como um cadastro nacional já ajuda na busca através de fotos e características dos equipamentos roubados. Mas, segundo o delegado, essa nova resolução vai facilitar o trabalho de abordagem dos policiais. A importância se deve também ao fato de possibilitar aos policiais que estão na rua, eventualmente se deparando com uma bicicleta suspeita, de origem suspeita, identificar se trata ou não de uma bicicleta produto de furto. E para facilitar o atendimento é importante manter o número do chassi anotado e realizar o boletim de ocorrência, que pode ser feito em qualquer delegacia ou pelo site ssp.sp.gov.br. E a semana começa com pancadas de chuva que podem ser de forte intensidade nesta terça-feira. O motivo da instabilidade é o deslocamento de uma frente fria na região. A mínima é de 15 graus e a máxima de 24 graus. E já na quarta-feira, as chuvas devem ser mais fracas, com mínima de 16 e máxima em 27 graus. Lembrando que é o dia 7 de setembro, feriado nacional. A partir de agora, o tamanho das porções e também das doses de bares e restaurantes devem estar especificados nos cardápios, panfletos e cartazes. A lei que regulamenta o tamanho, peso e quantidade das doses e porções servidas em Campinas já está valendo. Foi publicada na edição de 31 de agosto do Diário Oficial do Município. Para o vereador Zé Carlos, autor da proposta que criou a norma, essa foi a maneira encontrada para corrigir disparates entre as porções servidas em diversos estabelecimentos de Campinas. Nós pensamos e fomos procurados por várias pessoas que reclamavam que quando você fala meia ou inteira, você não tem a quantidade especificada. Então nós viemos corrigir essa distorção para que o consumidor não seja prejudicado. O autor explica que, com a lei, será possível fiscalizar se o estabelecimento está ou não cumprindo com suas obrigações citadas no Código de Defesa do Consumidor. O que tem em cardápios, cartazes, todo dispositivo de propaganda, vamos dizer assim, além do cardápio, que é a hora que o cliente vai pedir a sua porção, ela vai deixar de falar meia
porção inteira ou um copo de... Aí vai ter que ser feito da seguinte maneira: quando é líquido, é em mililitros. Quando é porção, coisa sólida, tem que ser por meio de peso. O vereador ainda lembra que, caso o consumidor se sinta lesado, deve procurar o PROCON. Esse é o órgão que fiscaliza tudo aquilo que diz respeito ao consumidor. E a gente volta a falar da unidade da Fundação Casa Rio Amazonas. Na última semana, a Promotoria da Infância e Juventude, defensores públicos, membros da OAB e também do Conselho Tutelar se reuniram com o secretário de Segurança Pública do Estado. A reunião buscou um acordo para adiar o fechamento dessa Fundação Casa. Na última semana, os promotores de Justiça da Infância e Juventude de Campinas, Rodrigo Oliveira e Elisa Camuso, tiveram um encontro com a presidente da Fundação Casa e o secretário da Justiça de São Paulo. Eles entregaram as solicitações feitas na carta pública, escrita e assinada pelo presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, pela secretária municipal de Cidadania e Assistência e Inclusão Social, OAB Campinas, delegados de polícias seccionais e o vereador Paulo Búfalo. Todos reconheceram a necessidade da manutenção dos serviços em Campinas, mas o prazo é curto para tentar uma solução imediata. Para isso, ficou definido que os promotores de Campinas vão pedir à Justiça a suspensão do fechamento da unidade Casa Rio Amazonas por 60 dias. Na 52ª reunião ordinária, o vereador Paulo Búfalo comentou a moção protocolada por ele sobre o fechamento da Fundação Casa Rio Amazonas em Campinas. Transmitem ao governador e ao secretário de Justiça a preocupação com a possibilidade de vir a fechar agora no dia 30 de setembro a unidade que oferece atendimento inicial e atendimento provisório, acolhimento provisório a adolescentes que são flagrados em ato infracional. O documento faz apelo ao Estado. É de que uma das unidades aqui de Campinas que oferecem a medida de internação fosse convertida para realizar a internação provisória. Isso é possível porque várias delas foram projetadas, inclusive, para oferecer tanto a internação provisória como a internação. No mês de agosto, uma reunião aconteceu na Câmara e discutiu alternativas para tentar resolver o problema do fechamento da unidade da Fundação Casa Rio Amazonas, que oferece a internação provisória. Uma decisão judicial obriga o encerramento das atividades e a promotora de Justiça da Infância e Juventude, que entrou com a ação, explicou o que encontrou durante a fiscalização que fundamentou o processo. Os adolescentes ficavam confinados nas celas, não havia a quadra era inadequada, não havia sala de aula, eles comiam nas celas. Não tinha refeitório. A unidade tem capacidade para 46 adolescentes e já chegou a ter 80 jovens. Ela não atende só Campinas. Adolescentes da região como Sumaré, Hortolândia e Indaiatuba também são recebidos pela unidade Casa Rio Amazonas. Os adolescentes apreendidos em flagrante vão ter que ficar no distrito policial, aguardando uma transferência para um outro centro de internação em outro município. Campinas não tem. Embora a gente tenha 5 centros, com fechamento ficarão 4 centros de internação, mas não provisória. Então eles vão ter que ser remanejados para outros centros. O fechamento da unidade traz uma nova situação. Qual o problema? O adolescente pode ficar na delegacia por 5 dias, no máximo. Passados 5 dias, tem que sair a vaga. Não saindo a vaga, ele tem que ser liberado. O que significa um risco de colocarmos adolescentes ainda sem condições de voltar ao retorno social em liberdade. O acordo definido é de suspender o fechamento da unidade até o dia 30 de novembro para avaliar melhor as alternativas. Esse acordo agora vai ser apresentado ao juizado formalmente pela promotoria. E a seguir, a unidade do SAMU que atende os distritos do Campo Grande e Ouro Verde completa 1.500 ocorrências. E moradores dos distritos do Campo Grande e Ouro Verde contam com uma base do SAMU há mais de um ano. E neste período foram mais de 1.500 atendimentos. A descentralização de serviços tem feito uma diferença importante na vida das pessoas. No caso do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, a diferença é entre a vida e a morte.
Em abril de 2015, antes mesmo da criação oficial dos distritos do Campo Grande e Ouro Verde, foi inaugurada naquela região uma unidade do serviço de urgência. A Base Oeste, como ficou denominada, atende às regiões Noroeste e Sudoeste. O que significa dizer que são 500 mil pessoas, 40% da população de toda a cidade. Em um ano, a base já realizou mais de 1.500 dos mais diversos atendimentos. E essa base conta com 4 ambulâncias, sendo 3 unidades básicas e uma UTI. E eu vou pedir aqui para o Dr. Hansen explicar para a gente a diferença entre uma unidade básica e a UTI, que a gente está aqui na frente de uma delas. A viatura UTI, hoje também chamada viatura de suporte avançado, é uma viatura preparada para atendimento a grandes situações graves, a acidentes graves ou casos clínicos importantes, como o AVC, o infarto, ou o trabalho de parto. Então nós temos aqui o respirador, né, que o paciente precisa ser entubado, ele já vai ser entubado e vai ser colocado em ventilação mecânica. Temos o aparelho, o desfibrilador e o monitor cardíaco, você pode já fazer a avaliação cardiológica e se precisar monitorar e cardioverter, já faz com o equipamento também. Temos as medicações específicas para casos graves, é uma maleta com todas as medicações mais definidas ao quadro de gravidade do paciente. Temos o trombolítico também, que é um dos poucos serviços que possuem uma medicação onde faz a dissolução, dissolve o trombo tanto do coração quanto do AVC, mas nesse caso da UTI, basicamente para o caso de infarto. E as maletas específicas, né? Maleta azul para a parte ventilatória, amarela que é padrão e vermelha que é para quadro infantil. Temos 2 pranchas também para acidentes, no caso de acidentes, que você pode transportar 2 pacientes. Os cones, temos oxigênio, toda uma estrutura para atendimento de casos graves. E nela principalmente vai quem? O médico, o enfermeiro e o condutor. Sempre tentando ser o mais rápido possível, onde nós temos um tempo de resposta entre 10 a 13 minutos é o máximo desse tempo para o atendimento das urgências. De acordo com o Dr. Hansen, a diferença entre ser atendido por uma ambulância que sai do centro da cidade e uma que sai da própria região é de 30 minutos. O tempo de você sair da base do centro, pegar todo esse trânsito, todo esse movimento e chegar até aqui para aí sim começar a contar que a pessoa vai ser atendida, só nisso demorou meia hora. Então é um tempo muito grande para uma pessoa esperar por uma situação grave de risco de morte. A enfermeira Viviane, que faz parte do quadro de 9 funcionários da Base Oeste, conta um dos casos que atendeu. Ela lembra de quando a equipe socorreu um senhor de 62 anos que estava sofrendo o 2º infarto. E o paciente teve um prognóstico muito bom. Depois de 3 dias ele voltou para a casa dele, a família esteve no CS e agradeceu à nossa equipe por ter feito o procedimento no paciente. Então isso deixa a gente muito feliz. É um paciente que estava numa situação grave, mas que foi revertido com o atendimento nosso. Ganhamos o dia, o mês. A Base Oeste não é equipada para fazer atendimentos. Ela apenas acolhe a equipe para um período de descanso enquanto aguarda um novo chamado. Para chamar o SAMU, é só ligar para 192. Nesta semana, o Giro Ambiental traz as novidades da Mostra de Paisagismo da Expoflora. A tecnologia se apresenta como alternativa para auxiliar nos cuidados com as plantas. Olá! Você já pensou em usar um aplicativo para cuidar do seu jardim? O Giro Ambiental de hoje mostra como isso é possível. O aplicativo gratuito que informa a época correta da poda, a frequência e o adubo adequado para as plantas está na Mostra de Paisagismo da Expoflora, que acontece até o dia 25 de setembro em Olambra. O fundador conta como surgiu a ideia. Vendo a necessidade dos clientes, eu fiz uma pesquisa no Caixa mesmo, fiz uma pesquisa com o iPad, todo mundo respondendo mais de 10 questões. E aí eu encontrei uma necessidade real de que todos os usuários têm, que são informações sobre poda, informações sobre adubação, a época de execução
dessas atividades, dessas ações. Então, com essas informações, com essa necessidade, eu tive a ideia de criar o aplicativo para fornecer a eles, aos usuários finais, todas essas informações. A ferramenta envia mensalmente notificações via aplicativo ou e-mail com todas as informações sobre o que necessita ser feito no jardim. Você cadastra os jardins que você tem. Então, por exemplo, casa, apartamento, fazenda, rancho, casa de praia, sala 1, sala 2. E aí dentro de cada ambiente, por exemplo, dentro de cada jardim, você cadastra as espécies que tem em cada jardim. Então, por exemplo, aqui eu fiz uma amostra desse ambiente e do ambiente lateral. Esse ambiente, por exemplo, tem o asplênio, tem chifre de veado, tem o ficus lirata, orquídea phalaenopsis, pinheiro, tuia jacaré e a samambaia americana. Ao cadastrar, automaticamente o aplicativo vai te notificar nas épocas corretas. Caso precise da ajuda de um profissional, é possível imprimir o e-mail e entregar as informações ao jardineiro, caseiro do sítio, funcionários do condomínio ou a outra pessoa que fará a manutenção, e pode ainda ser baixado em mais de um sistema operacional. Qualquer pessoa pode baixar, é um aplicativo gratuito, tem para Apple, iOS e tem para Android também. E uma grande vantagem também do aplicativo é encontrar profissionais. Então você pode filtrar espécies e encontrar profissionais, seja paisagista, jardineiro ou lojistas, que eles se cadastram no aplicativo e aí eles são encontrados por quem está precisando dos serviços ou dos produtos deles. A CETESB, Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, emitiu a licença ambiental para o DAEE, Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, para a construção dos reservatórios de Pedreira e Duas Pontes, na bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. A barragem de Pedreira será construída no rio Jaguari, no limite entre Campinas e Pedreira, e terá capacidade para acumular 32 milhões de metros cúbicos de água. A de Duas Pontes, no rio Camanducaia, em Amparo, terá capacidade para 53,3 milhões de metros cúbicos. O DAEE está preparando o processo de licitação para a execução das obras. O governo do estado deverá investir 754 milhões de reais e o prazo previsto para a conclusão é de 24 meses. E na próxima semana, o Giro Ambiental volta direto da Expoflora, mostrando mais um ambiente que tem utensílios com a pegada ecológica. Até lá! E o violonista e guitarrista Tomate, que integrou o sexteto do programa do humorista Jô Soares por muitos anos, se apresenta nesta terça, véspera de feriado, aqui em Campinas, e mandou um recado para o telespectador da TV Câmara. Confira. Olá, telespectadores da TV Câmara de Campinas. Meu nome é Carlos Tomate, sou guitarrista. Estarei com vocês no dia 6 de setembro, véspera de feriado, no Garage Bar. O Garage Bar fica na Avenida Brasil, 1335. Eu estarei com meu Power Trio, comigo na guitarra, Sandro Reich na bateria, Fernando Rosa no contrabaixo e a participação especialíssima da cantora brasileira Michele Spinelli. O show começa às 11 horas da noite, estão todos convidados. Muito obrigado, até já! E com esta dica a gente se despede de mais essa edição do Câmara Notícia. Até a próxima! Até!